A guerra na Ucrânia, já marcada por reviravoltas e alianças improváveis, ganhou um novo capítulo surpreendente quando relatos confirmaram que soldados norte-coreanos, destacados para apoiar as forças russas, se renderam durante confrontos intensos em uma das frentes de batalha. A notícia rapidamente circulou em meios diplomáticos e militares, causando perplexidade entre analistas que até então viam a presença de tropas da Coreia do Norte como um símbolo de fidelidade inabalável a Moscou. O episódio ocorreu em uma região de forte disputa, onde as tropas ucranianas conseguiram avançar após semanas de resistência. Segundo fontes locais, os soldados norte-coreanos mostraram sinais de esgotamento, com dificuldades logísticas severas, falta de suprimentos e barreiras linguísticas que dificultavam a comunicação com os oficiais russos. Ao contrário do que se imaginava, a disciplina rígida e o temor do regime de Pyongyang não foram suficientes para manter a coesão do grupo diante da pressão do campo de batalha. Para especialistas, a rendição tem implicações muito maiores do que o episódio isolado. Representa uma fissura dentro da narrativa de força e união que Rússia e Coreia do Norte tentam projetar ao mundo. Em fóruns internacionais, começaram a surgir debates sobre como essa situação poderia abalar futuras colaborações militares entre os dois países. Se os norte-coreanos, conhecidos por sua obediência quase cega ao regime, chegaram ao ponto de se render, o que isso revelaria sobre o verdadeiro estado moral das forças aliadas de Moscou? A questão levantava reflexões profundas sobre a realidade do conflito, e principalmente sobre como a guerra, além de armas e estratégias, testa os limites da resistência humana. Capítulo 2. A rendição dos soldados norte-coreanos rapidamente se tornou objeto de análises em meios ocidentais e também motivo de constrangimento nos bastidores diplomáticos de Moscou e Pyongyang. Segundo relatos, os militares capturados afirmaram que não estavam preparados para a intensidade da guerra na Ucrânia. Acostumados a treinamentos rígidos, mas em ambientes controlados, eles se depararam com uma realidade muito mais brutal, marcada pela tecnologia de drones, ataques aéreos constantes e a necessidade de adaptação rápida em terrenos hostis. Além disso, a barreira linguística se mostrou um problema crítico. Muitos soldados não compreendiam ordens básicas transmitidas pelos comandantes russos, o que resultava em confusão nas linhas de frente. Para os ucranianos, a rendição foi usada como uma vitória estratégica e simbólica. Oficiais de Kiev destacaram que a presença de estrangeiros ao lado dos russos reforçava a dimensão internacional da guerra, mas também expunha a fragilidade das alianças de Moscou. Nos Estados Unidos e na União Europeia, a notícia foi recebida como prova de que o Kremlin está cada vez mais dependente de parcerias arriscadas para sustentar o conflito. Em Pyongyang, o regime reagiu com silêncio absoluto, evitando qualquer comentário oficial. Essa postura, porém, só alimentou especulações sobre como Kim Jong-un lidaria com o impacto político interno de ver seus soldados se entregando ao inimigo, algo inimaginável em um país que cultiva a imagem de força absoluta. A rendição, embora numérica e militarmente pequena, trazia repercussões gigantescas para a narrativa propagandística dos dois aliados. Capítulo 3. No campo simbólico, a rendição dos soldados norte-coreanos representou um abalo profundo. Para a Rússia, que buscava projetar uma imagem de fortalecimento graças ao apoio estrangeiro, o episódio soava como um golpe na moral das tropas e também na propaganda interna. As mídias estatais de Moscou rapidamente minimizaram o ocorrido, descrevendo-o como um desentendimento isolado. Mas nos corredores do Kremlin havia preocupação real. Já na Coreia do Norte, a situação era ainda mais delicada. O regime de Kim Jong-un baseia grande parte de sua legitimidade no mito da invencibilidade de seu exército, e qualquer relato de rendição ameaça essa narrativa cuidadosamente construída. A propaganda interna foi acionada para redirecionar a atenção da população, mas especialistas afirmam que informações como essa dificilmente deixam de circular, especialmente entre militares de alta patente. Em Kiev, por outro lado, a rendição foi explorada de maneira intensa. Autoridades ucranianas exibiram imagens e depoimentos, destacando que até aliados da Rússia estavam desistindo diante da determinação ucraniana. Esse tipo de narrativa foi usado não apenas para fortalecer a moral interna, mas também para reforçar pedidos de apoio internacional. A União Europeia e os Estados Unidos enxergaram no episódio
mais um argumento para aumentar sanções contra Pyongyang e endurecer ainda mais a pressão sobre Moscou. Assim, o que poderia parecer apenas um detalhe da guerra se transformou em um elemento central da batalha diplomática, midiática e psicológica. No campo, o impacto real era pequeno, mas no cenário global, tratava-se de um acontecimento capaz de reconfigurar percepções e abrir novas brechas nas alianças pró-Rússia. Nos dias seguintes à rendição, observadores internacionais começaram a avaliar os impactos estratégicos do episódio. Fontes ligadas à inteligência ocidental afirmaram que a deserção dos soldados norte-coreanos reforçava a percepção de que Moscou enfrentava dificuldades cada vez maiores para manter a coesão de suas forças no campo de batalha. O fato de depender de contingentes estrangeiros já revelava a extensão dos desafios, mas ver esses mesmos contingentes se entregando era ainda mais simbólico. Para os ucranianos, a oportunidade foi clara: mostrar ao mundo que a resistência em Kiev não apenas enfrentava os russos, mas também desmontava alianças que até então pareciam sólidas. Em pronunciamentos oficiais, líderes ucranianos ressaltaram que a luta deles não era apenas pela soberania nacional, mas pela liberdade contra regimes autoritários que buscavam impor seus interesses em território estrangeiro. Enquanto isso, a comunidade internacional discutia como lidar com os soldados capturados. Tratava-se de militares estrangeiros atuando em um conflito de outra nação, o que abria precedentes complexos no direito internacional. Seriam considerados prisioneiros de guerra comuns ou haveria tratamento diferenciado, uma vez que a Coreia do Norte oficialmente não declarou guerra à Ucrânia? Juristas e diplomatas passaram a debater intensamente essa questão. Já na mídia internacional, a rendição ganhou espaço em jornais e telejornais, muitas vezes retratada como uma metáfora da fragilidade das alianças que sustentavam Moscou. Especialistas em segurança concluíam que, ainda que militarmente fosse um episódio pequeno, psicologicamente representava um golpe profundo para Pyongyang e para o Kremlin. Capítulo 5. À medida que os detalhes sobre a rendição eram divulgados, surgiram informações que ajudaram a explicar o ocorrido. Fontes próximas ao comando ucraniano revelaram que os soldados norte-coreanos se encontravam em condições precárias, com escassez de alimentos, equipamentos obsoletos e um ambiente de pressão constante. Além disso, eles enfrentavam hostilidade até mesmo de parte das tropas russas, que não viam com bons olhos a presença de estrangeiros em suas fileiras. Esse isolamento teria minado ainda mais o moral dos combatentes. Segundo relatos, muitos soldados mostravam sinais de exaustão física e mental, o que os levou a considerar a rendição como única saída diante da ofensiva ucraniana. Em Kiev, as autoridades aproveitaram os depoimentos para reforçar a narrativa de que a Rússia estava recorrendo a medidas desesperadas, importando soldados de países aliados para suprir as baixas em campo. Em contrapartida, Moscou buscou controlar a narrativa interna, evitando mencionar a presença de norte-coreanos na linha de frente e insistindo na ideia de que se tratava apenas de apoio logístico e técnico. Já em Pyongyang, os rumores da rendição começaram a circular silenciosamente entre desertores e familiares de militares, o que preocupava o regime. Qualquer sinal de fraqueza poderia ser usado como argumento pelos inimigos internos e externos para questionar a legitimidade do governo. Ao mesmo tempo, a opinião pública global via no episódio um reflexo da fragilidade de alianças baseadas em interesses estratégicos, mas que ignoravam as realidades humanas da guerra. Assim, o episódio ia muito além das trincheiras. Tornava-se um símbolo da vulnerabilidade política de dois regimes que apostavam na força, mas agora tinham de lidar com a inesperada face da rendição. Capítulo 6. O governo ucraniano não perdeu tempo em explorar as implicações diplomáticas da rendição. Em um discurso transmitido internacionalmente, o presidente da Ucrânia destacou o episódio como prova de que até aliados tradicionais da Rússia estavam cedendo sob pressão. Ele afirmou que a guerra não se ganhava apenas com números ou equipamentos, mas com determinação, união e moral. Essa fala foi estrategicamente direcionada a líderes ocidentais, para mostrar que os investimentos em apoio militar e humanitário estavam trazendo resultados concretos. Em paralelo, autoridades ucranianas convidaram observadores internacionais da ONU e da Cruz Vermelha para verificar o tratamento dado aos soldados norte-coreanos capturados. A ideia era demonstrar transparência e respeito às normas internacionais, contrastando com o histórico de Moscou em relação a prisioneiros de guerra. Esse movimento teve efeito imediato. Fortaleceu a imagem da Ucrânia como vítima legítima
legítima da agressão e enfraqueceu a posição diplomática de Moscou. No campo das análises, especialistas militares afirmavam que a presença de norte-coreanos era um sinal inequívoco da escassez de recursos humanos enfrentada pelo Kremlin. Para alguns, isso representava uma espécie de admissão indireta de que o conflito se tornara insustentável apenas com recursos internos. Já em Washington e Bruxelas, o episódio foi usado como argumento para reforçar a necessidade de manter a pressão, com novas sanções discutidas não só contra a Rússia, mas também contra Pyongyang. O fato de soldados norte-coreanos aparecerem em um cenário de guerra europeu reativava antigas preocupações sobre a globalização de conflitos regionais. No fim, a rendição não apenas expôs fragilidades militares, mas também abriu um novo capítulo na batalha diplomática. As consequências da rendição dos soldados norte-coreanos começaram a se refletir também dentro da própria Rússia. Relatos de desertores indicavam que a notícia se espalhou rapidamente entre as fileiras, apesar das tentativas do Kremlin de conter qualquer informação que pudesse desmoralizar as tropas. Soldados russos, já desgastados por meses de combates intensos e condições adversas, passaram a questionar silenciosamente se a presença de estrangeiros não representava uma desconfiança do comando em relação à sua própria capacidade. Para muitos, ver aliados externos abandonando a batalha era um sinal de alerta sobre a gravidade da situação. Enquanto isso, Moscou buscava reforçar a narrativa de que a rendição não passava de propaganda ucraniana, mas a dificuldade em manter o controle sobre as informações fazia essa versão perder força. Em grupos de familiares de militares, surgiam questionamentos sobre por que jovens russos continuavam a ser enviados à linha de frente, enquanto estrangeiros podiam simplesmente se render. A oposição política, ainda que duramente reprimida, aproveitou discretamente o episódio para reforçar críticas ao governo de Putin, destacando que o custo humano da guerra se tornava insustentável. Nos corredores do poder, estrategistas do Kremlin sabiam que precisariam reagir não apenas no campo de batalha, mas também na frente da comunicação. Caso contrário, o impacto psicológico da rendição poderia gerar um efeito dominó entre outros aliados estrangeiros, e pior ainda, dentro das próprias fileiras russas. Capítulo 8. Em Pyongyang, o regime de Kim Jong-un enfrentava um dilema delicado. Oficialmente, a Coreia do Norte mantinha a narrativa de que seus soldados estavam apenas em missões de assessoria técnica, jamais diretamente envolvidos nos combates. No entanto, as imagens divulgadas pela Ucrânia mostrando soldados norte-coreanos capturados tornavam insustentável qualquer negação. A propaganda estatal norte-coreana tentou enquadrar o episódio como um ataque psicológico do Ocidente, mas especialistas em regimes autoritários afirmavam que a situação poderia corroer silenciosamente a base de confiança dentro do próprio exército do país. Muitos soldados, já submetidos a anos de privação, podiam ver na rendição uma alternativa possível para escapar da rigidez do regime. Essa percepção representava um risco real para a estabilidade interna, algo que Kim não podia permitir. Por isso, era esperado que a resposta de Pyongyang fosse dura, com punições exemplares a familiares ou a militares acusados de fraqueza. Do ponto de vista internacional, o episódio colocava a Coreia do Norte em uma posição desconfortável. Ao mesmo tempo em que buscava reforçar sua aliança com Moscou para quebrar o isolamento diplomático, via-se exposta como um parceiro vulnerável e incapaz de sustentar seu próprio discurso. Para os analistas globais, a rendição foi mais do que um incidente militar. Tornou-se uma janela para observar como regimes que se apoiam em repressão e propaganda enfrentam enormes dificuldades quando seus soldados são colocados diante da dura realidade da guerra. Capítulo 9. No cenário internacional, a rendição dos soldados norte-coreanos ganhou contornos de um evento simbólico na disputa pela narrativa da guerra. Para o Ocidente, especialmente para os Estados Unidos e países da União Europeia, o episódio serviu como prova da eficácia da estratégia de apoio à Ucrânia. A mensagem era clara: quanto mais resistência Kiev apresentasse, mais fragilidades surgiriam dentro das alianças de Moscou. Autoridades em Washington chegaram a afirmar que a rendição reforçava a tese de que a Rússia estava cada vez mais isolada, recorrendo a regimes igualmente questionados para sustentar sua ofensiva. Em paralelo, a ONU foi pressionada a abrir uma investigação sobre a legalidade da presença de soldados norte-coreanos em território ucraniano, algo que poderia configurar uma violação direta de tratados internacionais. Organizações de direitos humanos também entraram na discussão, destacando que a captura dos soldados exigia garantias de tratamento
tratamento humanitário, mas ao mesmo tempo revelava uma rede perigosa de cooperação militar entre países sancionados. Para a opinião pública internacional, imagens de jovens norte-coreanos rendidos, aparentemente exaustos e mal equipados, contrastavam fortemente com a retórica de força e disciplina propagada por seus governos. Essa discrepância reforçou ainda mais a narrativa de que a guerra da Rússia não era apenas militar, mas profundamente política, expondo fissuras em alianças que pareciam inabaláveis. Ao transformar um episódio relativamente pequeno em um símbolo global, a Ucrânia conseguiu ampliar o impacto de sua resistência e gerar ainda mais constrangimento para Moscou e Pyongyang. Com o avanço da repercussão sobre a rendição dos soldados norte-coreanos, a Ucrânia viu no episódio uma oportunidade para fortalecer suas alianças no Ocidente. O governo de Kiev tratou de divulgar, em diferentes idiomas, depoimentos dos prisioneiros, ressaltando não apenas as condições precárias enfrentadas, mas também a falta de motivação para lutar em uma guerra que não lhes dizia respeito. Essa estratégia buscava demonstrar que a Rússia estava cada vez mais dependente de forças externas e que, mesmo assim, não conseguia manter coesão em seu esforço de guerra. O presidente Volodymyr Zelensky aproveitou para reforçar pedidos de ajuda militar e financeira, afirmando que cada ato de resistência ucraniana expunha as fragilidades do adversário e aproximava a vitória. Para o Ocidente, essa narrativa era valiosa, pois justificava a manutenção do fluxo de armas e recursos em um momento em que parte da população em países aliados começava a questionar os custos da guerra. O episódio da rendição ganhou destaque especial em veículos de comunicação europeus, que retrataram a situação como um sinal de que Moscou estava perdendo o controle sobre suas próprias alianças. Ao mesmo tempo, diplomatas ucranianos trabalhavam nos bastidores para que a questão fosse debatida em fóruns multilaterais, ampliando o isolamento político da Rússia. Para Kiev, a importância da rendição não estava apenas no campo militar, mas sobretudo na batalha de narrativas, uma guerra paralela que se tornava cada vez mais decisiva para moldar o rumo do conflito. Capítulo 11. Na Rússia, a resposta oficial à rendição dos norte-coreanos foi marcada por uma tentativa desesperada de descredibilizar as imagens divulgadas pela Ucrânia. Portais ligados ao Kremlin afirmaram que os vídeos haviam sido encenados, utilizando atores para simular os soldados capturados. Apesar disso, a semelhança dos uniformes, os sotaques e até pequenos detalhes nos depoimentos tornaram difícil sustentar a versão oficial. A propaganda estatal insistia em mostrar vitórias militares em outras frentes, tentando abafar o impacto psicológico do episódio. No entanto, relatos internos davam conta de um crescente desconforto dentro do exército russo. Oficiais de médio escalão, responsáveis por coordenar tropas mistas com combatentes estrangeiros, temiam que novos episódios semelhantes pudessem ocorrer, corroendo a disciplina em batalhas já desgastantes. Além disso, familiares de soldados russos começaram a questionar por que jovens do país eram obrigados a continuar lutando em condições extremas, enquanto aliados de fora pareciam abandonar o fronte diante da primeira oportunidade. O silêncio do governo em relação a essas dúvidas apenas ampliava a sensação de falta de transparência. Nos bastidores, conselheiros de Putin alertavam que a cooperação militar com a Coreia do Norte poderia se transformar em um fardo e não em um ativo estratégico. Essa percepção, ainda que abafada, mostrava que a rendição norte-coreana poderia ter repercussões muito mais profundas do que o Kremlin desejava admitir. Capítulo 12. Enquanto Rússia e Coreia do Norte buscavam controlar os danos, os Estados Unidos e seus aliados viam na rendição uma chance de reforçar o discurso de que Moscou estava se apoiando em regimes frágeis e pouco confiáveis. Autoridades americanas chegaram a declarar que o episódio era uma prova de que Putin já não contava com capacidade autônoma de sustentar sua guerra, dependendo de países sancionados e isolados para suprir sua linha de frente. Essa análise ganhou eco em diversas capitais europeias, onde o tema foi debatido como um alerta sobre o futuro da guerra. A OTAN, por sua vez, intensificou as discussões sobre como utilizar a situação para enfraquecer a narrativa russa em países ainda indecisos, principalmente no chamado Sul Global. Em fóruns diplomáticos, representantes ocidentais lembravam que a presença de soldados
soldados norte-coreanos violava não apenas tratados de sanções, mas também princípios básicos do direito internacional, o que poderia justificar novas medidas de pressão contra Moscou e Pyongyang. Organizações independentes também começaram a acompanhar de perto o destino dos soldados rendidos, cobrando da Ucrânia garantias de tratamento digno e acesso a observadores internacionais. Para o Ocidente, cada detalhe era útil para reforçar a ideia de que a Ucrânia representava o lado da legalidade e da dignidade humana, em contraste com o autoritarismo e a repressão de seus adversários. Nesse sentido, a rendição foi rapidamente transformada em um ativo político, extrapolando os limites do campo de batalha e ganhando projeção estratégica no tabuleiro internacional. Na Coreia do Norte, a notícia da rendição foi tratada como um assunto de Estado. Os canais oficiais controlados pelo regime não mencionaram o episódio, mas informações começaram a circular clandestinamente por meio de rádios estrangeiras e redes informais de comunicação. Para muitos norte-coreanos, já habituados à escassez de informações reais sobre o mundo exterior, a ideia de que soldados enviados para apoiar um aliado haviam desistido do combate soava como um choque. Especialistas em assuntos da Península Coreana destacaram que o regime de Kim Jong-un poderia interpretar o episódio como uma afronta à sua autoridade e uma ameaça à disciplina militar, pilar central do poder interno. Ao mesmo tempo, a propaganda local buscava reforçar a imagem de solidariedade inabalável com a Rússia, tentando transmitir à população que a parceria seguia firme e estratégica. Porém, dentro do aparato militar, comandantes passaram a enfrentar uma pressão crescente. Como garantir que soldados enviados para apoiar uma guerra distante permaneceriam leais e motivados? O risco de deserção ou de novos atos de rendição poderia abalar não apenas o prestígio internacional do país, mas também a confiança de Kim na sua própria tropa. Analistas apontaram ainda que, por trás dos bastidores, a Coreia do Norte poderia repensar o envio de contingentes maiores, temendo que novos episódios de desmoralização se tornassem públicos. Assim, o episódio colocou Pyongyang diante de um dilema delicado: manter o apoio à Rússia a qualquer custo, reforçando laços estratégicos, ou recuar discretamente para preservar sua imagem interna e evitar fissuras em um exército que sempre foi retratado como imbatível pela máquina de propaganda estatal. Capítulo 14. Na linha de frente, o impacto da rendição se fez sentir de maneira imediata. Soldados ucranianos que testemunharam o episódio relataram que, pela primeira vez em muito tempo, sentiram que o moral inimigo estava realmente abalado. Ver combatentes estrangeiros, que até então apareciam nas trincheiras com uma aura de mistério e rigidez, entregando-se em meio ao fogo cruzado, reforçou a sensação de que a resistência valia a pena. Para os militares ucranianos, cada ato de rendição era mais do que a neutralização de inimigos. Era a prova viva de que o exército russo e seus aliados não eram invencíveis. Relatos dos próprios norte-coreanos, gravados em vídeos e transcritos em relatórios, mostraram que muitos haviam sido enviados sem treinamento adequado para lidar com as condições específicas da guerra na Ucrânia: frio intenso, armamentos diferentes dos usados em Pyongyang e uma barreira linguística que dificultava a coordenação com os russos. Esse conjunto de fatores criava um ambiente de insegurança que, no calor do combate, se transformava em medo.